nós trouxemos para vocês uma pessoa maravilhosa. Eu sou até suspeito, porque gosto tanto dela, que é a desembargadora Lígia Bisogni. Ela é uma das figuras mais expressivas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vocês vão gostar dela, eu tenho certeza. Primeiro eu quero agradecer esse convite, claro, do amigo, do desembargador, do homem público e do professor, dessa pessoa que por todos os cantos encanta. E eu sei que o assunto que me traz aqui é realmente o prazer que eu também tenho em matéria de registros públicos. Às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, como? Ah, Lígia, doutora Lígia, ela trabalha na área de direito privado, sempre trabalhou na área de direito privado, nem tem competência no direito público lá no tribunal. Desde que eu fui para Campinas, há 38 anos, eu comecei a me interessar por esse tema, por essa área, não da maneira tão específica, tão hoje envolvente mesmo e imprescindível. Primeiro pela necessidade. Eu fui trabalhar num escritório, trabalhar para instituições financeiras, trabalhar com operações financeiras, com garantias. E, de repente, eu me vi às voltas com aquilo que se chama-se segurança jurídica de um negócio. Elaborava escrituras, elaborava condições lá, contratuais, mas, de repente, eu precisava ter a certeza de que eu estava passando para o meu cliente algo firme e que no momento em que ele precisasse, aquele negócio tal e qual estava definido, ia acontecer sob pena de responder, e aí responder até civilmente, vamos combinar. Eram clientes pesados, fortes, criteriosos, e como deve ser, né? E a gente como profissional. E eu era muito jovem. E aí eu tive a felicidade, mas eu também sempre tive a humildade de conhecer o Dr. Elvino Silva, que foi um mestre, e foi um dos que ajudou a escrever a lei de registros públicos, né? Eu lembro que ele me recebia na sala dele e me explicava, e aí eu comecei a me interessar. Olha, foi uma das primeiras pessoas, a única pessoa naquela época que me falou em pré-notação. Eu lembro que alguns magistrados fizeram elogios a maneira e a conduta que eu atribuía a determinado processo por conta e por força de invocar normas do diploma de registros públicos. Porque não se conhecia. Eu seguia exatamente como então meu professor, ali presente, me ensinou e me ajudou, mostrando realmente os caminhos. Eu continuo sendo, aliás, eu sou uma aprendiz. Eu tenho, graças a Deus, vários ex-alunos, amigos, afilhados de casamento, que seguiram essa área. E é uma área interessante para aqueles que cursam a faculdade de Direito. Atualmente, ela está muito disputada. Sim, é uma carreira, é ótima essa carreira, Lígia. Você veja, nós temos aquela previsão constitucional de compulsoriedade, ou seja, nós temos um prazo de validade. É, verdade. Queiramos ou não, veja que a longevidade hoje é uma conquista da ciência, claro. Não é? Mas nós somos obrigados a parar. E o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que essa delegação, essa atividade delegada pelo Estado, não tem limite, é a vida. Então isso é vitalício. É verdade. Tanto isso é o que justifica que colegas nossos, desembargadores, juízes, saiam para prestar concurso. E saiam para prestar concurso e enfrentem, e aliás, de uma humildade, né? Sim. Porque eu sempre fico imaginando alguém que chegou, como a gente conhece, de desembargador, chegou a um grau, vamos dizer assim, em termos de jurídicos, que eu, assim, me sinto extremamente honrada, mas com muita humildade, viu, gente? Mas é um grau de reconhecimento dentro da sociedade e volta para prestar um concurso, para ser sabatinado e estar
sujeito até uma reprovação. Sim, porque muitos não porque passam. A matéria, a matéria é muito específica. Eu conheço magistrados que pensam em seguir essa carreira. Carreira, como disse, é promissora, mas ela também tem um investimento muito grande por parte, porque ela é um misto, né? Ela tem a parte, o que é público, né? A delegação, mas todo investimento... É iniciativa privada. Responsabilidade disciplinar, civil, administrativa e criminal. E com relação à parte dos cartórios, eu tenho lido e acompanho, uma delas é a questão da conciliação, que nós falávamos há pouco. Meu Deus do céu, por que não ter capacitadores, qualificadores ali dentro? Quer dizer, é mais um setor, é mais um nicho para fazer justiça. Porque o ideal da conciliação, da composição, da observância espontânea das regras de direito é alguma coisa saudável para a nação. Nós não precisamos ter uma nação beligerante. Qualquer questiúncula é levada a um equipamento. E sabe que agora comemorou-se os 30 anos da Constituição e eu participei, ora como ouvinte, ora como falante, mas muito leve, de muita leveza. Mas até porque, como digo, a gente tem que ter um temor reverencial a determinados assuntos, porque não é a sua especialidade, a autoridade, mas a gente estuda, a área de direito permite que a gente dê umas navegadas, dê umas braçadas. Mas no preâmbulo da Constituição, que eu falo que é a fé, entendeu, do cidadão. É a fé do cidadão. A essência está ali, é a fé da cidadania, está exatamente a parte referente a se empenhar a pacificar as controvérsias. Sim. Gente, está escrito com todas as letras. E nós somos destinatários também. Pois bem, lógico que quando nós falamos nesse novo ambiente que o judiciário, em especial, foi obrigado, porque ele foi chamado a dizer, olha, a partir de agora, você poder vai implementar uma série de mecanismos, você tem que ter mecanismos para essa é uma mudança cultural muito importante, Lígia, porque eu sou muito mais velho que você e quando eu ingressei na magistratura, o discurso, não havia escola ainda, o discurso dos desembargadores antigos era assim, não perca tempo em tentar conciliar, menino. Você tem que mostrar o seu nome para o tribunal. E uma conciliação dá a impressão de que o juiz não quis trabalhar, não quis sentenciar. A sua produção tem que ser... Olha como mudou. Mudou. Que bom, mudou para melhor. Mudou. Veja, sempre eu digo o seguinte, né? E os cartórios, a gente pontuando, né? Eles hoje são chamados e devem ser chamados nesse auxílio. Olha, fazer-se uma escritura de inventário, de rolar. Qual o problema? Pessoas capazes, maiores, bom, tá aqui o imóvel vai ficar com você, com o outro, não vai, vamos vender o imóvel. Qual o problema disso? Claro. Para que aquilo vai para judiciário e o juiz ali apenas homologar? Nunca aceitei, Lígia, é que um juiz substituto, ele já pode afastar qualquer norma por inconstitucionalidade, por incompatibilidade com a Constituição, né? Ele faz isso sozinho, assina. Quando você vai para o tribunal, você tem você é obrigado pelo artigo 97 a tomar uma decisão colegiada. Você perde. Eu acho que é uma captis diminuta. Eu já defendi isso, mas ninguém ouviu, eu acho. Porque não é incrível. Não poderia. Mas é. Mas é assim em âmbito federal também. O Sidney Sanches, nosso querido ministro, né? Ele fala, entre o difuso e o concentrado, nós ficamos tão em dúvida que optamos pelo confuso. Eu imagino, porque ele além de tudo, ele tem esse bem-humorado, tem essa sagacidade. Mas eu acho que nós temos muito
ainda muito a aprender. Então, mas Essa é a a verdade. Lígia é uma desembargadora que tem uma facilidade muito grande de persuadir as pessoas. Ela é uma comunicadora. Vocês estão vendo que ela é uma pessoa extremamente simpática, expansiva, muito franca, não é? E ela pode atuar, eu tenho certeza, Lígia, que pela permanência que você ainda terá no Tribunal de Justiça, você poderá semear e continuar semeando muitas dessas ideias. Eu acho que a gente precisa pensar, por exemplo, eu presidi um concurso 183, começou com 18 mil candidatos. O que eu fico assim um pouco preocupado é que nós priorizamos a capacidade de memorização. E não temos ainda critérios para saber se a pessoa é vocacionada, se a pessoa tem consciência do que ela vai fazer, porque um processo é um drama, por menor que seja, por insignificante que seja, é uma angústia, um sofrimento, né? Então, um juiz sem compaixão, um juiz sem sensibilidade, um juiz que fique muito técnico e perca a capacidade de se condoer com a sorte do seu jurisdicionado, não é um bom juiz, embora seja um perfeito técnico. Não, eu convivi muito nesse meio médico, não é? E às vezes a gente diz, como uma pessoa pode optar por uma profissão se não gostar de gente, se não gostar de tocar em algo? Porque é um pouco complicado isso, né? Porque antes mesmo da pessoa chegar a um grau de uma especialidade, de ter um consultório maravilhoso, porque às vezes o pai até já fala, né? Vai ter um consultório lindo, maravilhoso, nananana. Ela tem que passar por estágios, ela tem que passar por serviço público, ela tem que passar... Ou seja, ela tem que lidar com pessoas de todas as condições econômicas, raça, cor, gênero e mais do que isso, condição mesmo. Atender um indigente não adianta olhar com ares. Então, a pessoa precisa gostar. E eu digo que pro lado do juiz. Então, também. Porque o advogado, eu posso até admitir que um advogado, ele tem o seu escritório, ele privado, ele receba quem ele quiser. Agora, Ministério Público, juiz, não tem. Não. Ele tem. É isso que eu acho que a palavra de se condoer. Não se trata de querer ir pelo lado só sentimental, não é esse, mas de ter um olhar especial para aquilo que é especial. E nós temos aí um comando que é o respeito à dignidade humana. Sim, não é o mínimo. Que ter. Qualquer ser mínimo. Humano merece consideração, respeito. E hoje nós estamos atravessando um momento que não é só de dentro para fora, de fora para dentro, de intolerância, de ira, ressentimento. Ódio. E aí eu falo, meu Deus do céu, como é que nós, né, vamos julgar algo? Será que todas as vezes que a gente tem um assunto, por exemplo, que é a minha área, de um devedor, você tem que olhar para aquele devedor como se fosse um devedor contumaz, um devedor de má fé, um devedor que não está nem... Não é bem assim, gente. Não é. Tem pessoas que atravessam problemas, e problemas sérios, financeiros, problemas decorrentes de problema de saúde na família, de descontrole emocional. Só que às vezes eu tenho a impressão que para algumas pessoas foi sempre um mundo de Poliana. Foi sempre um mundo lindo. Imagina, não é assim. Não, é sim. A gente tem muitos assuntos, às vezes eu ouço e vejo e participo também, questões de assédio, questões de acidentes, né? Que envolve. E aí você para e você tem que falar, eu conheço isso, eu já andei sobre isso, tudo bem, você não precisa, meu marido às vezes faz essa combinação, você não precisa passar por uma cirurgia para fazer uma cirurgia, mas você tem que ter noção exatamente do que realmente acontece. Inclusive, para poder passar para o outro as possíveis ocorrências e consequências, né? Da mesma maneira, eu acho que quando se julga um processo, você também precisa ter, no mínimo, uma ideia macro
quais as consequências que aquela decisão vá refletir. Lígia, eu tenho insistido muito você sabe que eu tenho um apreço muito grande pela ética, faz uns 30 anos que eu acho que é a matéria-prima que falta para o Brasil. Escreve sobre, mas né? há um princípio, né, que é o consequencialismo, que está no artigo 25 do Código de Ética do juiz brasileiro, que não é muito levado a sério, porque é aquela história de que nós devemos ter uma noção o mais aproximada possível do que será a consequência da nossa decisão no mundo concreto. Eu não posso mais raciocinar como um tempo atrás, né? Faça-se justiça e o mundo que pereça. Não é assim. Eu acho que a justiça, sem um pouco de humanidade, de humanismo, de compaixão, de sensibilidade, ela pode ser a summa injúria dos romanos, né? Summa ius, summa injúria. O excesso de justiça causa injustiça, causa dor, sofrimento. E é isso, exatamente a consequência. Até que ponto, o que vai irradiar dessa decisão? Primeiro que ela tem que ser efetiva, tem que dar segurança, não só para as partes, mas ela tem que dar segurança no mundo, no universo em que a gente vive, que é realmente a sociedade. Daí porque a gente começou falando do extrajudicial, não é? Chegamos no judicial, porque eles convivem, são irmãos, assim, eles andam de mãozinhas dadas. Eu sou do tempo que o tabelião ou o registrador cuidavam também da parte judicial. Todos os processos. E não era pior do que hoje, não. Era muito eficiente. E olha que não tinha o computador, não era digital, não é? Não tinha o cartão que disparava como a gente chama, a assinatura, né? Porque hoje essas modernidades, que aliás é importante que a sociedade venha saber, essas modernidades, elas ajudam, viu, gente? Isso não significa que a gente esteja fazendo em bloco, sem saber o que está nesse bloco. Hoje eu estou aqui, daqui a pouco eu vou estar na minha casa e abro e vejo já os processos que entraram hoje. E sei, inclusive, aquele que já foi pedido a uma urgência. Eu acho isso maravilhoso. É o lado bom da informatização, uma coisa que os cartórios levaram muito a sério, andaram anos-luz à nossa frente, nos ajudam sempre. Eu sou testemunha, tanto na corregedoria como na presidência. Por exemplo, a audiência de custódia só foi possível porque o extrajudicial operacionalizou. Porque toda mudança é traumática no nosso universo. Nós somos conservadores, né? Sim. Eu estou falando nós porque ainda... Não, mas é verdade. Quantas vezes a gente demorou muito para aceitar. Acordar, claro. Uma vez, em uma homenagem, que eu nunca vou esquecer, que foi, aliás, me homenageou dentro do tribunal sobre comunicação, né? Que eu gostava e fazia faço até hoje, na rede social, mas só coisas boas. E a minha mãe... Foi a última vez que a mamãe esteve no tribunal. Minha mãe vai completar 92 anos. Que beleza. E pensem uma senhorinha danada, né? Pensaram? Ótimo. Então, guardem para vocês, porque pode multiplicar. E ela, até hoje, ela se lembra. Ela se lembra do Dr. Nalini, por conta que ele, na hora, eu falei para ele, a mamãe tá aqui, ela é professora. E ela vendo aquilo, quer dizer, o máximo que ela achou é que ele elogiou a ela, entendeu? É claro. Mas, veja, realmente, essa responsabilidade nós temos que ter. Sim. Eu acho que cada vez, para nós todos, né, enfrentar tudo isso essa é muito... conversa sua com os nossos telespectadores, o nosso núcleo dos que trabalham no registro de imóveis é muito importante para verificar que uma desembargadora, uma pessoa que está assim no ápice do Judiciário de São Paulo, que, sem modéstia, é um dos melhores do mundo, né, Lígia? Nós temos, assim, inteligências, nós temos culturas, uma erudição e uma respeitabilidade. É um judiciário respeitado de São Paulo, né? Então é muito importante para vocês que são jovens. Eu sempre costumo dizer que aquele que vai à sua delegação, ao seu cartório,
ele precisa de um pouco de atenção, de carinho, de consideração. Nem sempre a gente pode fazer tudo o que ele precisa, às vezes as questões são complexas, mas se ele for bem tratado, sabe, por uma pessoa que reconhece nele um semelhante, alguém digno de consideração, de respeito, né? E é só cumprir o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o supra-princípio norteador de toda a nação. Não é só da República, não é só do Estado, não é só dos funcionários, não. É do cidadão brasileiro. Então, essa lição sua está sendo muito importante. Para você ver, uma pessoa com esse gabarito, né? Evidentemente, filha de uma mãe que a educou muito bem, né? E as mães não podem nunca declinar desse currículo implícito, desse currículo oculto que é ensinar a substância do que deva ser um relacionamento humano. O mundo padece por falta de e nós estamos caridade em relação aos outros. E nós estamos, eu acho que da mesma maneira, a nossa função de magistrado, da função desses tabeliões, né, e notários, registradores, né? Eu já participei de alguns encontros, me senti extremamente acolhida e vejo aquele jovem com um olhar assim para o futuro. É isso que eu digo. Continue tendo um olhar para o futuro. Perfeito. Mas olhem de uma forma também diferente para esse passado, para que a gente possa continuar fazendo, continuar criando, trazendo modernidade e isso, recepcionando, porque as pessoas que batem nos seus espaços, nas portas dos seus espaços, às vezes elas vão com muitas alegrias, mas às vezes elas vão carregadas de tristeza. É muito gostoso compartilhar uma alegria, mas também eu digo, gratificante quando a gente consola uma tristeza. Olha aí, que coisa linda. Eu tenho certeza de que vocês gostaram muito da desembargadora Lígia Bisogni, uma das figuras mais expressivas do Tribunal de Justiça de São Paulo, a quem eu agradeço comovido por ela ter comparecido aqui. E eu tenho certeza que vocês vão pedir para que ela volte para conversar mais com a gente, porque é uma lição de otimismo, uma lição de confiança no futuro, de esperança num Brasil melhor. E todos nós precisamos disso, né, Muito obrigada, doutora Naline, muito obrigada por esse carinho de sempre, não é? De sempre, não é?